Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Kickoff para uma análise sucinta aos lances mais relevantes do Sporting de Braga. Foi, como todos percebemos, um jogo muito intenso, bem disputado e com dificuldade elevada em termos de situações de jogo. Eu queria ser muito sintético, dentro do possível, começar por ordem cronológica. Minuto 7, houve ou não um penalti de Rolando sobre Fedal? Na minha opinião, houve. Sim, é um lance que não é preto no branco. Mais uma vez está em causa a intensidade do contacto, perceber se aquele braço nas costas de Fedal foi ou não suficiente para derrubá-lo. Aceito perfeitamente a leitura de que o árbitro em campo possa não ter percebido que aconteceu uma carga. O VAR não teve evidências para deixar o lance como erro claro e óbvio e, portanto, de acordo com o protocolo atual, não devia intervir. Mas nós, enfim, todos nós não estamos sujeitos ao protocolo, vemos os lances tal como eles acontecem e nos são transmitidos pelas imagens televisivas e por aquilo que foi dado a perceber, para mim o lance é faltoso e é mais faltoso pelo facto de Rolando estar com os pés no solo, em apoio, exercer uma pressão com o braço nas costas de Fedal que está no ar, não tem os apoios no chão e, portanto, está numa situação que é muito mais fácil de ser derrubado e foi. Portanto, para mim, pontapé de penalti por assinalar, em lance muito difícil de ver em campo. O que não aconteceu mesmo foi falta atacante, porque de facto é Raul Silva quem choca com Mateus e não qualquer jogador do Sporting. Portanto, o árbitro, quando percebeu que Mateus estaria lesionado, enfim, deveria interromper o jogo, mas depois recomeçá-lo com bola ao sol para o guarda-redes, não com falta atacante, conforme teve a percepção errada. Logo a seguir, um lance com Francésio na área. Este é um lance interessante porque, de facto, a bola é claramente travada pelo braço de Francérgio, não há a mínima dúvida que ela, permite uma expressão, aterra literalmente na zona onde ele tem o braço encolhido e até fica lá ligeiramente presa por algum tempo, mas este é um lance de não infração. E é não infração por uma razão muito simples, porque Francérgio não fez nenhum gesto deliberado para infringir. Não levantou o braço de forma anormal, não teve volumetria excessiva para a sua ação. Francérgio foi pressionado pelo corpo de Raul Silva nas suas costas e pelo movimento para trás de Palhinha. Portanto, ficou literalmente esmagado entre os dois jogadores, fica numa posição encolhida e quando está com os braços junto ao corpo encolhidos, a bola para lá. O jogador naquele momento nem vê a bola cair naquela zona, não está a olhar para lá. O que quer é que ela saia para os pés para poder mandá-la para longe. Portanto, na minha opinião, lance bem avaliado, sem infração, sem pontapé de penalti. A mesma opinião já não tenho num lance já perto do intervalo, aos 45, em que Raul Silva claramente rasteira Tiago Tomás. E falo sem que a bola estivesse naquela zona. A bola já estava em jogo, o jogo já tinha recomeçado com o lançamento lateral, mas sem que Fábio Veríssimo pudesse ver, e aqui não teve a mínima hipótese de ver este lance, e de uma forma muito dissimulada, Raul de facto não resistiu à tentação de esticar a perna direita e rasteirar o adversário, acertando-lhe, portanto, no pé esquerdo. Portanto, para mim, pontapé de penalti inequívoco, e este sim, vendo as imagens como nós vimos, e até com mais calma e com alguma ampliação, é perfeitamente perceptível que a infração existe e, portanto, era uma infração obrigatória para a intervenção do VAR. Esta é a minha opinião. Segunda parte, e depois já de 3 lances muito difíceis na primeira parte, um lance de boa decisão, uma boa decisão do vídeo-árbitro, neste caso, a corrigir um erro de avaliação do árbitro assistente em campo. Paulinho, de facto, estava em posição de fora de jogo no momento do passe do seu colega, portanto, o gol do Braga no início da segunda parte é muito bem anulado por intervenção do VAR, aqui sim, muito oportuno. Depois, uma situação interessante aos 62 com Galeno e que eu dividiria aqui em 2 aspectos. Primeiro momento, Galeno rasga a camisola e percebe-se logo na hora que aquele rasgão foi um ato de frustração pessoal. Estava irritado consigo próprio, tinha falhado um remate, o jogo não estava a correr bem, o Sporting de Braga estava a perder e, portanto, aquela frustração, enfim, levou a que tivesse um ato consigo próprio de desagrado para consigo próprio. Ora, em tese, teoricamente, Galeno arriscou, porque o árbitro, ao olhar para aquela situação, poderia interpretar, e estava legitimado para isso, que aquela foi uma conduta antidesportiva. Portanto, pelo livro do jogo e em teoria, o jogador arriscou o segundo cartão amarelo. Mas para mim, Fábio Veríssimo, se viu o lance e não atuou, teve bom senso e aplicou aquilo que é o espírito da lei. Porque o espírito da lei diz que um comportamento antidesportivo só deve acontecer quando um jogador tem alguma deslealdade, digamos assim, em relação ao jogo, aos adversários, ou um comportamento em relação ao próprio jogo. E não foi o caso. Isto foi um comportamento, repito, de frustração pessoal, que foi bem gerido sem cartão, porque de facto o jogador estava apenas irritado consigo próprio.
Depois, Galeno reentrou em campo com pressa e com uma camisola trocada, penso eu, a camisola de Bruno Rodrigues, erradamente. Ora, Galeno não teve culpa desta situação. Galeno não entrou em campo sem autorização do árbitro. Galeno entrou em campo depois de inspecionado pelo quarto árbitro e, portanto, com autorização da equipa de arbitragem. E, portanto, há a haver aqui um erro. Foi um erro da equipa de arbitragem e não do Galeno, o que nunca podia valer um cartão amarelo para um jogador que nada fez para infringir nem para ter uma conduta antidesportiva. Portanto, neste caso, não se coloca a questão do cartão amarelo. A equipa de arbitragem validou aquela situação, porventura por uma questão de urgência, porque naquele momento no banco técnico do Braga, e eu estou a especular, poderia não haver nenhuma camisola sua e ele entrou com a camisola possível. Foi um ato provisório e, eventualmente, depois, quando a camisola do Galeno, a suplementar, chegou, ele voltou a sair e voltou a trocar. Seria cartão amarelo apenas e só se entrasse em campo sem ser vistoriado ou sem autorização do árbitro. Portanto, para que fique claro, não era motivo para cartão amarelo. Última situação, 88 minutos, uma entrada a destempo e já com o jogo interrompido de Mateus, que claramente arriscou o cartão vermelho. E Mateus aqui, também ele percebeu-se claramente numa situação já de alguma frustração, saiu da baliza para interceptar uma jogada, chegou tarde, o árbitro entretanto interrompeu o jogo e bem por fora do jogo de separar e Mateus, por força dessa, eu diria, excesso de emotividade e de cansaço e de falta de lucidez, teve um contacto que era claramente evitável, levando a sola da bota na direção do joelho do Sporar. A única dúvida que eu tenho, e que as imagens não me esclareceram, pelo menos aquelas que eu vi, é se de facto acertou em cheio ou não com a sola no joelho. Se o fez, tinha que ser expulso, não há dúvida nenhuma. A entrada, a abordagem foi em velocidade, teve intensidade e levantou o pé bem acima do que era expectável para a bola. Levantou o pé para o joelho do adversário, sobretudo estando o jogo interrompido. Agora, se de facto não chegou a acertar com a sola da bota no joelho, percebe-se o cartão amarelo, no seu limite máximo, porque aí, apesar da impetuosidade da entrada, a consequência foi menor. Portanto, benefício da dúvida aqui para a decisão do árbitro, que foi validada pelo VAR. Jogo dificílimo, a arbitragem não esteve bem no global porque falha 2 lances de pontapé de penalti favoráveis ao Sporting, que na minha opinião são claros. Repito, vendo as imagens televisivas, aceito que o vídeo-arte no primeiro lance, por se tratar de uma questão de intensidade de carga, esteja fora do seu âmbito protocolar. Regra geral, não há intervenção neste tipo de situações, a menos que o empurrão ou que a carga seja muito, muito ostensiva. E no segundo lance, é lance total para vídeo-arte, o lance de Raul Silva com o Tiago Tomás, e só para vídeo-arte, Fábio Veríssimo, neste caso, porque estava a seguir a trajetória da bola, não tinha qualquer hipótese de o ver. Noite menos conseguida, de um bom árbitro, esperemos por melhores tempos. Bom ano para todos.